De volta com o Bandeirantes Acontece, nós vamos para Brasília, porque o ministro Paulo Guedes, hoje teve muita reportagem em portal e jornal, falando sobre o que o salário mínimo representa para o cidadão, né, na hora do consumo, que é o que mais interessa. E o ministro Paulo Guedes justificou do porquê o salário mínimo tem evoluído tão pouco neste governo do qual ele faz parte. Nós vamos a Brasília e João Pedro Melo traz... O que disse o ministro, hein, João Pedro? Boa tarde. Ronald, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. O ministro da Economia, Paulo Guedes, andou falando, retornou hoje aí de um atestado por conta da Covid e disse que a falta de aumento do salário mínimo e a diminuição do poder de compra do brasileiro tiveram como reflexos, ou são reflexos de efeitos de duas guerras que atingiram o Brasil. A primeira delas é a crise sanitária da Covid, que vem atingindo o país aí desde 2020. E a segunda trata dos efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no leste europeu. Para ele, o país está recuperando lentamente a capacidade de investimento, porque enquanto deixava para trás os efeitos negativos da pandemia, foi atingido então pelo confronto, pela guerra, que aumentou o preço de comida, energia e outras questões em todo o mundo. Segundo ele, o reajuste do salário mínimo sem aumento real faz parte de uma espécie de sacrifício e que as novas gerações estão pagando por essas questões inesperadas. A verdade é que essa geração pagou pela guerra. Nós pagamos pela guerra. Nossa dívida PIB subiu pouco, nós pagamos, fizemos sacrifícios, ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte, não houve o aumento de salário real, porque durante uma guerra o normal é até perdas importantes. E nós estamos lutando para preservar pelo menos o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. O salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.294, não terá o aumento acima da inflação, isso segundo a proposta enviada pelo governo federal para o Congresso. A gente destaca ainda que cálculos do Ministério da Economia e de algumas consultorias especializadas apontam que a perda do poder de compra ao fim do governo pode chegar a 1,7%, isso já descontada a inflação. Dentro desse mesmo assunto, desse mesmo evento, o ministro Paulo Guedes voltou a defender a aprovação de uma reforma tributária ainda nesse ano de 2022, ainda que em uma versão mais simples. A gente sabe que é difícil, um ano eleitoral tem muitas questões para acontecerem no segundo semestre, mas segundo ele o corte da carga tributária sobre as empresas e a tributação dos super ricos seria suficiente para tornar o país mais atrativo nesse momento de crise. Ele também lembrou que o texto da reforma do imposto de renda, que foi sugerida pelo governo, esse texto, na verdade, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas continua travado no Senado. Ele também destacou a respeito da entrada do Brasil na OCDE e citou o acordo do Mercosul com a União Europeia como ponto importante para um reposicionamento brasileiro na economia. Claro que tudo isso ainda depende de uma série de negociações, uma série de conversas que devem ocorrer aí nos próximos dias aqui na capital do país. Ô João, o ministro falou em que ambiente? Foi em que situação que ele veio com a resposta? Ele foi em algo já marcado ou ele veio para responder porque não queria deixar essa brecha? Não, foi um evento que já estava marcado, era um evento que ocorria no Ministério da Economia e dentro desse evento ele citou essa questão da reforma tributária, falou a respeito também do salário mínimo. Não foi naquele, vamos dizer assim, aquele quebra-queixo ali na entrada do Ministério, não. Foi num evento que já estava marcado de fato. Perfeito. Valeu, João Pedro Melo, lá de Brasília, trazendo informações agora do Ministério da Economia. Grande abraço.